Eu já cumprimento o senhor, uma boa tarde, passo a palavra ao senhor por 10 minutos. Para a sustentação, fique à vontade. Bom, primeiramente queria dizer que está sendo prazeroso ouvir os debates. Eu sou recorrente em sustentações orais nas turmas e essa turma em especial nos passa uma segurança que o processo foi analisado, foi debatido. Então, primeiramente eu faço um elogio a todos os nobres julgadores. Desde já cumprimento a todos os demais presentes nessa sessão de julgamento, servidores, colegas de trabalho, vossas excelências, com uma boa tarde. Vou apresentar o caso. De início, cumpre esclarecer que é um caso de LOAS, de BPC. É um debate sobre LOAS deficiente. Pelo que eu pude notar no voto, eu acredito que o Dr. Rogério segue mais ou menos um entendimento parecido com o que eu vou apresentar, que é a análise biopsicossocial das doenças, como que tem sido. É um debate bem presente, bem recente. Na realidade, se a gente parar para analisar, o Estatuto do Deficiente, ele é tão recente que ele é uma criança, porque daqui a 3 dias nós teremos os 10 anos, comemoraremos 10 anos do Estatuto do Deficiente, perdão. Então é um debate muito recente, onde doutrinas, pesquisadores estão trazendo esse debate. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos aqui diante de um quadro de epilepsia, que é uma doença que tem espasmos involuntários do corpo, perda de consciência, uma situação muito peculiar. E a gente tem que observar o que a legislação tem trazido com relação a esse debate do conceito biopsicossocial da deficiência. De início, já de antemão, para deixar esclarecido qual é o principal trecho que estará sendo merecedor de reparo, é que nós observamos um trecho da sentença que foi destacado no nosso recurso, que diz assim, a primeira parte ele diz categoricamente, existindo barreiras, estive presente então somente a incapacidade para o exercício de atividade habitual da parte autora, mas não para outras que possam garantir subsistência. Esse é um trecho recortado da sentença do magistrado Acó, na qual ele diz que ele não pode trabalhar com o que ele faz, mas poderia trabalhar com outras situações. Esse trecho especificamente não é real. Primeiro, por quê? Porque uma epilepsia é uma doença que, quando ela está na sua fase aguda, não é que ele não consegue fazer essa função, é uma incapacidade total e para toda e qualquer função. Porque a epilepsia, como todos conhecem, são crises convulsivas, involuntários, espasmos, enfim. Então nós estamos diante de um quadro que não é uma incapacidade parcial, não é uma incapacidade para aquela função, mas uma incapacidade total para toda e qualquer função desempenhada pelo grau de gravidade que exige quando está com a sua crise aguda. E aí vamos observar então o laudo, e o laudo categoricamente ele diz que ele não tem interferência. Depois, novamente, mais um trecho da sentença, no começo do recurso eu venho trazendo os trechos, ele diz: deve ser levadas em consideração as suas condições pessoais e sociais, bem assim, quaisquer barreiras que possam interferir na sua participação na vida em sociedade. Uma epilepsia, numa crise aguda, ele não consegue ficar nem em ambiente público nem privado, porque ali, quando a pessoa tem a crise convulsiva, quando a pessoa está naquela situação, ela perde até a consciência. Então, como falar que isso não impede ele nas suas barreiras sociais, nas suas barreiras, qualquer interação que exista nesse caso, ele é perdido. Então, vamos continuar lendo justamente o recurso. E aí apresenta o laudo, um trecho do laudo recortado no recurso, que diz: apresenta sinais e sintomas de agudização e descompensado. Então nós estamos aqui de um quadro que na perícia o perito concluiu categoricamente que essa epilepsia está com sinais de agudização e descompensação. É uma doença crônica, nós sabemos que não é uma doença passível de cura e que no ponto da perícia se encontrava com um quadro de descompensação e agudização. Então tudo isso que eu estou relatando de crises convulsivas, de quadro de compensado, é o relatado pelo próprio perito. E aí ele deduz, e não sei porquê, talvez pode ter ocorrido uma diferenciação da incapacidade de ser total e temporária, e ele ter entendido o critério de capacidade parcial e total. Porque por mais que o perito conclua que a incapacidade é total e temporária, ele diz que é total. Então, se é total, é para toda e qualquer atividade desenvolvida. Ela não é parcial, como concluído pelo juiz Acó. E, ao mesmo tempo, ela é temporária. Mas vamos pensar agora com relação a esse ponto do temporário. Qual que é o caso dos autos em especial? O caso dos autos é que primeira coisa, eu quero fazer um breve relato sobre a perícia biopsicossocial, como eu mencionei. Perícia biopsicossocial, ele já é tratado na doutrina e é justamente a previsão que existe no Estatuto da Pessoa com Deficiente
E se eu não me engano, o artigo 100, quando trata da questão da deficiência para efeito de pensão por morte, ele diferencia ali em um dos seus parágrafos que diz o seguinte, que a incapacidade é um conceito médico, mas a deficiência seria um conceito multidisciplinar e biopsicossocial. Então você começa a observar que a incapacidade é um conceito e a deficiência é um conceito biopsicossocial. E o que seria esse conceito biopsicossocial? E nós começamos a analisar. Quando você observa a incapacidade, é a sua aptidão ou não para o trabalho. Embora a inaptidão para o trabalho também pode ser caracterizada uma deficiência por conta de uma barreira social de não inserção ao mercado de trabalho, isso não é descartado, nós temos que observar que, no caso dos autos em especial e em relação a essas situações, a incapacidade analisa somente a profissão. A deficiência é um conjunto de barreiras, e aí eu posso exemplificar 2 barreiras só para ficar melhor esclarecido. Quando a gente observa uma pessoa, como por exemplo na cidade de Franca, da qual esse processo é de origem, e os tratamentos são feitos na cidade de Ribeirão Preto porque o hospital não tem todo o suporte necessário para todos os tratamentos de saúde. Então, não acesso à saúde no seu local de residência é uma barreira social enfrentada, e o deslocamento até Ribeirão Preto, no caso, impede ele de acessar o mercado de trabalho, ser um conceito de barreira. Ou até mesmo se você mora numa cidade pequena que não tem acessibilidade, um cadeirante que não tem as ruas adaptadas, ali também traz um conceito de barreira de inclusão social dessa pessoa. Então, o conceito de deficiência é muito mais amplo do que ele estar ou não doente para trabalhar ou não. É um conceito onde você olha a sociedade e apresenta a ela o problema de saúde e a gente faz uma análise de um todo. E aí nós continuamos, isso é só para exemplificar porque que é importante a categorização da conscientização de que as perícias devem ser biopsicossocial e não de incapacidade, análise puramente médica. Por isso que quando a gente observa justamente a portaria número 5, do INSS, portaria número 2, de 30 de março de 2025, no seu anexo 4, ali ele traz como que é feita a avaliação biopsicossocial, que é um conceito médico e um conceito de assistente social, onde analisa a parte médica, uma parte é preenchida pela parte médica e a outra parte é preenchida pela assistente social, e no conjunto de análise daquela pessoa inserida na sua sociedade, no seu meio de sobrevivência, faz essa situação conclusiva. Então vamos dizer agora mais especificamente do caso concreto, já partindo para a conclusão. Quando a gente observa esse caso, nós observamos primeiro que ele recebeu o BPC administrativamente de 2010 a 2019. Então o INSS já reconheceu a incapacidade dele, já reconheceu a deficiência dele. Depois, quando a gente olha o laudo vem feito em 2023, atesta que de 2020 a 2023 ele não tinha condições de trabalho e prorroga por mais um ano, não dizendo que ele se recuperaria, mas que ele deveria ser reavaliado. Ou seja, aquele conceito de barreira, que foi dito várias barreiras, deveria ser superior a 2 anos. Eu estou falando de um caso de 2010, que foi até 2019, administrativo pelo INSS, 2020 até 2023, que foi dado o laudo reconhecido pelo período, jogando um prazo de mais um ano. Então foi superado os 2 anos exigidos pela legislação do conceito de barreira impedimento de longo prazo. Então, categoricamente, se a gente observar inclusive o critério renda, ele está superado, ele se encaixa porque ele tem R$300 de renda, mas o requisito é 353, se eu não me engano, atualmente. Então está abaixo de 1/4 do salário mínimo a renda familiar, e a perita atesta a deficiência do autor também, perita social atesta a deficiência do autor em seu laudo. Então, analisando todo o conjunto probatório dos autos, nós temos uma pessoa deficiência com epilepsia aguda descompensada desde 2010 e 2023 avaliado, projetando mais um ano de avaliação. Ou seja, categoricamente ele é uma pessoa com deficiente e superado também o quesito social. E é nesses termos, excelência, eu peço perdão pela extensão da minha sustentação, eu encerro e peço a conversão, né, que seja reformada a decisão do juiz da causa e a concessão do benefício ao autor, porque ele faz jus ao benefício, como ele já havia recebido durante 9 anos. Muito obrigado. Voltei. Me perdoe, doutor. Eu peço desculpas também às minhas colegas, porque esse processo a gente conversou, discutiu, doutor Gabriel, e eu cheguei a me comprometer a mudar o voto. Não tinha mudado, mas já mudei. Então, só para o senhor ficar tranquilo, a gente deu provimento ao recurso do senhor, analisando, e foi uma observação muito bem feita pela doutora Marcele, analisando o laudo, realmente dá para concluir uma incapacidade além de 2 anos. Então, seria um impedimento de longo prazo configurado, não se discute. Por sua vez, o estudo social também retrata uma grande vulnerabilidade, então é possível
a concessão do benefício assistencial desde o... Parece que o doutor Rogério caiu, né? Doutor Gabriel, só para não segurar o doutor, até porque a gente está com o processo aqui na tela, eu e a doutora Marcele, de fato, a gente quis escutá-lo porque foi revertido o voto, tá? Então, está sendo dado provimento ao recurso integralmente para conceder o benefício LOAS com retroação desde a DER mesmo, né? É isso, meu perdão, gente, caiu aqui sozinho, não fiz nada. Desculpa, doutor Rogério, quis Juro. ajudar aqui só para não segurar o doutor Gabriel. Estou só Obrigado. falando que foi dado integral provimento ao Foi recurso, concedendo-se o LOA com DIB na data da DER. É isso aí. Não é isso? Foi dado só uma observação. DER, 26 de janeiro de 2023, foi dada a determinação de implantação em 30 dias. E é isso, doutor. Eu acho que, na verdade, era caso realmente de dispensa, mas foi falha minha não ter dispensado. É só para matar o advogado do coração. Exatamente. Não, a gente quis escutar também, doutor Gabriel, porque foi um caso que a gente conversou muito, tá? Sim, então era importante a gente escutá-lo também. Excelente. A gente conversou, debateu, mudou voto, e foi para cá, foi para lá, então era legal ter ouvido mesmo, né, doutor Rogério? Foi bem útil, foi bem útil. E o senhor fez uma bela sustentação, parabéns. Obrigado, bom trabalho, excelências, um ótimo final de sessão. Até mais, tudo de bom.